Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia. E eu sou a Tiane e nós somos as fundadoras da 2ml Companhia Teatral. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre profissões de teatro. Se você ainda não viu os outros vídeos, vai lá no nosso canal que tem uma playlist específica para isso. Você já reparou como a trilha sonora dá um clima nas cenas? Viu? No teatro é a mesma coisa. E hoje quem vai contar pra gente mais sobre essa profissão é o Lucas Paiva. Mas antes da gente chamar o Lucas, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal e ative os sininhos para que você possa receber mais vídeos como esse. Oi pessoal, meu nome é Lucas Paiva, eu sou músico, ator e hoje na produção de teatro da 2ml eu vim falar sobre sonoplastia. Toda vez que a gente assiste a um filme, uma série, um documentário ou mesmo noticiário na televisão ou as notícias de rádio, as antigas radionovelas e os atuais podcasts e claro nas peças de teatro, a gente vê o trabalho de um sonoplasta acontecendo. Eu trabalho com música para teatro há um pouco mais de 5 anos, seja compondo trilhas para peças, seja tocando ao vivo ou fazendo preparação musical de elenco. E eu me formei em sonoplastia na SP Escola de Teatro, uma escola aqui em São Paulo, e atualmente eu curso Regência Coral na Escola Técnica de Artes. Eu comecei no teatro pela música, tocando ao vivo numa peça infantil, tocava percussão. E foi uma experiência completamente nova para mim. Mesmo tendo estudado teatro na escola há muitos anos, era a primeira vez que eu pisava num palco profissionalmente, enquanto músico, e via aquela coisa incrível acontecer, que eram várias áreas, cenografia, a atuação, a iluminação, a sonoplastia, acontecendo juntas com um único propósito, fazer com que as pessoas ali, naquele momento presente, se sentissem envolvidas pela história que a gente queria contar. E isso é muito bonito. Foi o que me moveu a estudar mais a fundo a sonoplastia. A sonoplastia é então a área que abraça todas as outras relacionadas a som e música. Por exemplo, o técnico de som, que é a figura responsável pelo zelo, manutenção e montagem de equipamentos sonoros de uma sala de teatro. Então, aquelas caixas de som que você vê lá na frente, os PAs, todo o cabeamento que passa pela sala inteira, a mesa de som que geralmente fica numa sala mais recuada do palco, os microfones, pedestais, enfim, todos os equipamentos de som de uma sala de teatro são responsabilidade de um técnico de som. E a gente, enquanto sonoplasta, também aprende a lidar com esses equipamentos, a cuidar deles e se relacionar com os materiais de uma sala de teatro. Ou mesmo o músico, o instrumentista que vai lá ou tocar ao vivo o seu instrumento, ou gravar em estúdio uma linha já pré-estabelecida para usar na peça. O técnico de estúdio, que vai saber dos microfones, dos softwares de gravação. Sejam os músicos, músicos compositores, que vão lá escrever uma trilha sonora original, ou arranjadores, músicos arranjadores, que vão adaptar uma música já existente para um arranjo só de vozes, só de cordas. O artista de Foley, que é aquele que grava vários sons ambientes de objetos. Por exemplo, tecidos, garrafas, animais, o virar de páginas, e muitos outros objetos. O sonoplasta, então, vai acabar lidando com esses profissionais na sua montagem de trabalho, de uma trilha sonora, ou mesmo vai acabar sendo um desses profissionais. É muito importante também a relação do sonoplasta com o elenco. O elenco vai conhecer a trilha sonora da peça e precisa aprender a se relacionar com ela, a entender
todas as nuances que aquelas músicas, que aquelas paisagens sonoras todas estão ajudando a sublinhar em algum momento, a contrapor em outro momento. Então é importante que eles, claro, ensaiem com a música. Se houver uma canção, que eles aprendam a cantar aquela canção, ou mesmo uma cena em que eles precisam muito do apoio sonoro e portanto a presença do sonoplasta ali é indispensável. Claro que um sonoplasta também pode se relacionar com outras áreas do teatro, como a iluminação, a cenografia, o figurino e tudo mais. Quanto mais entrelaçadas e relacionadas e conversando elas estão, mais coeso é o discurso daquela peça. Então, no fim, é importante que o sonoplasta participe de todo o processo criativo de uma peça, desde o entendimento inicial do texto, as primeiras concepções de ideias, as intenções da direção e da dramaturgia, as primeiras composições de ideias sonoras, tanto em timbres quanto em propostas musicais, os ensaios, que é a parte mais demorada de um processo criativo de teatro, até a preparação e adequação de uma sala de teatro para aquele espetáculo, para aquelas demandas sonoras de determinada peça e, finalmente, óbvio, a apresentação da peça. Vamos então à parte mais legal, como criar uma trilha sonora. É necessário entender o texto, a dramaturgia, o roteiro. Então a gente observa o que existe naquele texto, se tem personagens, quais são elas, quais são as características daquelas personagens, em que tempo se passa o texto, em que lugar, ou seja, a partir do gênero musical que está sendo tocado, você consegue identificar o ano daquele evento, a partir das sonoridades ao redor, você consegue identificar se é uma cidade ou se é um campo. A partir do idioma de alguma frase que está sendo dita dentro da trilha, você consegue identificar em que país estamos. Uma trilha sonora também pode revelar sentimentos interiorizados de personagens. Então, se uma personagem não tem fala nenhuma em determinada cena, mas ela está sentada, teoricamente pensando, a gente tem dois recursos para desvendar aquela personagem. Primeiro, a própria atuação do ator ou da atriz, e segundo, uma música, uma trilha sonora, algo em segundo plano que pode estar ajudando a desvendar o que aquela personagem está pensando naquele momento. A trilha também pode acirrar conflitos, ela também pode resolver situações, contrapor signos distintos dentro de uma cena, ter um efeito dramático, um efeito cômico. Muitos dos efeitos cômicos são criados, produzidos numa trilha de maneira a você sublinhar algum tipo de movimentos, que era coisa que acontecia muito nos filmes antigos, e também apresentações de circo, no picadeiro. Muitos palhaços eram músicos e usavam os instrumentos e as sonoridades dos instrumentos realizadas ao vivo para poder sublinhar uma movimentação, um tipo de comédia física, de forma a gerar um efeito cômico na plateia. Tem um diálogo muito aberto com o diretor, com a diretora, porque é essa pessoa que vai dar a visão geral da obra. E na visão geral, obviamente, tem a visão de como que a trilha pode trabalhar para ajudar a contar aquela história. E claro, qual que é a intenção da direção de funcionamento da trilha sonora naquele específico momento. Então depois eu fui perceber que, claro, muito além da música ao vivo, a sonoplastia acaba abarcando uma porção de outras áreas adjacentes que se relacionam tanto pela música quanto pelo som. É tão extensa e repleta de possibilidades criativas a área da sonoplastia que fica até difícil reduzir tudo num vídeo tão curtinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenham podido entender um pouquinho mais do trabalho de um sonoplasta, de como se cria uma trilha sonora, de como se relaciona com todos os outros profissionais do teatro ao longo de todo um processo de criação de uma peça ou de um filme, de qualquer material audiovisual. E agradeço a Companhia 2ml de criar essa série de profissionais do teatro, e deixo minha rede social em algum canto aí para vocês seguirem e me acompanharem um pouco mais no trabalho musical e teatral. E é isso. Tchau! Além da parte criativa, tem toda uma parte burocrática que envolve o uso de trilha sonora em uma peça, como por exemplo os direitos autorais. Na 2ml, a gente gosta muito de trabalhar com trilha sonora original, ou seja, que foi composta especificamente para aquele trabalho.
Gostou desse vídeo? Então curte e compartilha. E na semana que vem a gente volta para falar mais sobre as profissões do teatro.